A aula de hoje é sobre a sociedade feudal. Meu nome é Diego Campos. Bora para a aula. Bom, galera, para a gente poder falar um pouco sobre a sociedade feudal, é preciso que a gente caracterize, né, ou melhor, de qual população nós estamos falando, né? Bom, para a gente poder entender, é bom que a gente recapitule algumas ideias principais, né? A gente está falando de uma sociedade, né, que ela viveu o fim do Império Romano, né? É uma sociedade que sofreu uma grande regressão econômica, né? As cidades perderam importância, a maior parte da população concentra-se nos campos, né, nos feudos. O comércio praticamente inexiste, ele enfraqueceu. É uma economia de subsistência, né? Eu estou falando de uma economia autossuficiente, as pessoas produzem aquilo que elas consomem, elas só consomem aquilo que elas produzem. E aí você tem uma população que cresceu, né, nesse período e uma produção agrícola que diminuiu, né? Você tem técnicas bem precárias em relação à tecnologia de produção agrícola, né? E esse é o quadro dessa sociedade aí que a gente vai conhecer como sociedade feudal, né? Bom, pessoal, a sociedade feudal ela é baseada nas relações de suzerania e vassalagem, né? Isso é um conceito que nasceu da fusão ali dos elementos de Roma antiga e dos elementos que eram vigentes dentre as tribos germânicas bárbaras, vamos assim dizer. E a gente sabe já que a sociedade feudal ela é a base, né? O feudalismo é a base da fusão, da mistura desses elementos dos dois povos aí que formaram a sociedade feudal, né? Ela é organizada por uma pirâmide social que é estamental, né? Então a sociedade feudal é dividida por estados, né? Pessoal, então eu não vou poder falar classe social? Não. Eu não estou chamando aqui de classe social. São estados sociais. Por isso o nome estamental, tá? A ideia de uma classe social, ela é um conceito totalmente ligado à ideia de uma sociedade capitalista, tá? Porque a classe social, ela está ligada ao capitalismo, porque as classes sociais elas podem ser alteradas, porque uma classe social ela é definida pela renda, ou melhor dizendo, pela grana, né? É um conceito ligado à ideia de dinheiro, de capital, né? Então você pode ser pobre, mas ganhar na Mega Sena e mudar de classe. Então a ideia de classe social ela está ligada, obviamente, à ideia de grana para facilitar a discussão. ah, e, e por isso que a gente vai sempre deixar claro que aqui eu estou falando de Estado, tá bom? A gente tem o primeiro Estado, né, o topo dessa sociedade, ele é mantido pelo clero, né, que é o representante da Igreja Católica, a instituição mais poderosa, né, com maiores, digamos assim, maiores poderes dentro da sociedade feudal. A gente tem o segundo estado, os nobres, né, representados aí pelos reis, que tem praticamente o seu papel aí bem enfraquecido, pelos senhores feudais e cavaleiros, tá? A gente tem o terceiro estado, os camponeses, né, e os servos aí compondo o final, a base dessa pirâmide social, beleza? Bom, então a sociedade feudal é uma sociedade, então, dividida em estados, extremamente hierarquizada, dividida em camadas. Então você tem uma rigidez hierárquica, uma ordem, né, a ser seguida. Isso é uma característica importante aí da sociedade feudal. É uma sociedade estratificada, né? Então as pessoas são classificadas em grupos com bases em condições socioeconômicas comuns, né? Essa estrutura, né, é uma estrutura muito bem dividida, muito bem delimitada, né? E é importante frisar isso. E fechada, né? É uma estrutura onde quem nascia numa família de servos ou de nobres deveria permanecer, né, dentro dessa estrutura, né? O mesmo acontecendo há várias gerações. Então a posição social ela é herdada. Você não muda de posição social de acordo com o tempo. Ela é conservada, ela é mantida, é fechada.
ninguém muda, né, de posição social dentro do sistema feudal. A sociedade feudal, a gente vai entender o seguinte, né, ela é dividida por estados e cada estado, né, dentro desse regime que a gente vai chamar de sociedade estamental, sociedade feudal, ele tem uma função, né? A gente vai ter aí os oratores, que é o clero, eles oram, né? Os belatores, eles são os guerreiros, são os nobres. Então a gente vai ter, né, uma função específica. É como se a sociedade feudal fosse um corpo, né? E a igreja que vai criar várias teorias aí, é, e eles vão justificar que é uma vontade divina. Eles vão entender que a sociedade feudal é um corpo e que o corpo, cada parte do corpo tem uma função específica, né? A cabeça, no caso o clero, eles rezam, os membros, né, que são as pernas e os braços, são os guerreiros, e aí você tem os trabalhadores que vão desempenhar a função importante, né, a de movimentar toda essa sociedade. Por isso a sociedade é uma sociedade estamental, né? E cada estado é definido pelo seu nascimento. Então aqui eu não estou falando como uma sociedade capitalista, onde o dinheiro define quem você é, mas aqui a família que você nasce. Então, se a sua família é uma família de camponeses, você vai ser camponês. E o seu tataraneto também vai ser um camponês dentro desse esquema. O nascimento, ele não permite, no caso, que você mude de posição social. E como o casamento entre pessoas de estados sociais diferentes é proibido, obviamente você não vai ter aqui mudança social. Né? A alteração social, a mobilidade social, ela não existe. Ela é praticamente impossível de acontecer, justamente sendo essa uma característica marcante dentro do sistema feudal. Né? Então a gente vai ter aí aos membros do clero, né, o rezar, né, como sendo o verbo aí que conceitualiza esse estado, né, devem sem cessar rezar pelo bem do povo. Os nobres lutar, né, são guerreiros, os protetores das igrejas, defendem todos os homens, grandes e pequenos. E a gente tem aí, né, os trabalhadores, né, os camponeses, os servos, né, essa raça de infelizes nada possui sem sofrimento. São eles quem fornecem a todos provisões e vestuários. Por isso, nenhum homem livre poderia viver sem eles, né? Já que eles não são livres no sentido de estarem presos à terra, de estarem presos às obrigações servis, que são várias, né? Como a gente viu na aula passada, a banalidade, a corvéia, a mão morta, são obrigações que são excessivas, né? Fazendo com que a qualidade de vida desses caras sejam horríveis, né? Dentro daquele contexto. Bom, o clero, pessoal, a igreja, para a gente conhecer um pouquinho mais cada grupo, é bom que a gente divida o clero em duas partes, né? Existe o clero secular, né, que vivem com a população, os bispos, os párocos, os padres, tá bom? E a gente vai ter o clero regular, né? Que são aqueles que não vivem com a população, vivem afastados, né? Em ordens religiosas, né? Nos famosos mosteiros, né? Que são igrejas, são fortificações, e esses caras vivem reclusos, né? Para que eles não vivam em pecado, né? Então a gente vai ter, inclusive, várias ordens. A ordem franciscana, benetidina, enfim, né? Dentro desse contexto aí. A gente poder chamar atenção aqui para um ponto, o clero de ordem secular são aqueles mais envolvidos na política, né, aqueles que dominam, né, praticamente a sociedade feudal. Né, eles controlam a sociedade feudal porque é uma sociedade extremamente religiosa, né, é uma sociedade que tem na Igreja Católica praticamente a única a única janela cultural, né? A única explicação de mundo que se tem dentro daquele universo feudal, né, é dada pelos padres, né? Então a igreja ela tem como
como grande meta, né, ser guia dessa sociedade. Então ela tem um poder muito grande sobre o que as pessoas pensam, né? Você está falando de uma sociedade que não tem acesso à imprensa, que não tem acesso à leitura, que é uma sociedade iletrada, né? Os padres, eles praticamente são os únicos que possuem capacidade de ler e escrever, né? Então os livros e toda a cultura letrada, ela praticamente existe dado a presença dos padres, né, da igreja. Não todos, né, inclusive, é bom frisar isso, mas quem tem acesso à cultura e aos livros clássicos, gregos, romanos, são os padres. Então, eles são o último bastião da intelectualidade, né, antiga. Então, por isso, há um controle muito claro deles sobre o que pensar, o que fazer dentro da sociedade feudal, né? A igreja, é bom lembrar, que ela era independente do domínio dos grandes senhores e dos reis. A igreja é praticamente uma instituição transnacional. Ela está em todos os feudos e ela está acima dos senhores feudais. A partir do momento que os senhores feudais são cristãos, eles obedecem muitas das vezes essas orientações que a igreja passa. Então a igreja ela acabou se tornando uma instituição poderosíssima, além dela ser, isso é bom frisar, uma grande senhora de terras, né? A igreja ela começa a receber várias doações, principalmente heranças de pessoas que morrem, né, de terras, né, de bens, principalmente terras. Então ela se torna uma grande herdeira de terras, né? Isso é um ponto bem importante aqui, né, que é bom ser notado, né? E a nomeação de bispos e abades era de competência exclusiva da igreja. Então era uma questão até que muitas das vezes ela é até política dentro da igreja, né? Era normal os nobres mandarem seus filhos, né? Geralmente o nobre ele colocava o filho mais velho como herdeiro ao feudo, mas o segundo ou terceiro filho, né? Ele mandava para os quadros da igreja porque era importante para aquele nobre ter alguém da sua família com seu sobrenome dentro de um quadro importante dentro da igreja. Porque a igreja significava poder, status, né? Algumas das funções mais altas dentro da hierarquia da igreja católica, né? E aí você vai ter um ponto importante. Você vai ter a submissão, como eu estou falando aqui, dos nobres à autoridade da igreja, né? Que efetuava a coroação dos soberanos. Então, quando qualquer soberano, qualquer senhor, ele vai ser coroado, ou qualquer tipo de ritual, né, de suzerania e vassalagem vai acontecer dentro do mundo feudal, você tem sempre a figura de um padre para poder fazer qualquer rito possível dentro dessa sociedade, né? A Igreja Católica naquele momento controlava a mentalidade medieval e você tem a questão do medo do inferno como algo interessante, né? Tem até um livro chamado O Poder do Medo, né? Porque ele vai mostrar justamente que a sociedade feudal é o medo do inferno, o medo da danação, o medo da tentação do diabo, né? Isso faz com que haja um controle social muito grande sobre a população feudal, e aí a gente vai até falar um pouco disso na aula que vem, quando a gente fala da cultura medieval, de como esse controle da igreja acontece sobre a cultura, sobre a visão, sobre o pensamento do homem medieval, tá? E aí a gente tem aí a doação, né, de terras para a igreja, isso faz a igreja ganhar corpo, né? Não dividir as suas terras, então o padre ele não pode casar a partir desse momento, nem o bispo, nem nenhum cargo da igreja, e porque antes no começo era permitido, e a gente vai ter o que? Porque se o padre pudesse se casar, ter filhos, ele podia gerar herança, expectativa de herança. Então há aqui todo um controle nesse sentido, né? Existiu o dízimo, que era uma cobrança aí regular e que gerava para a igreja aí fundos importantes, né? Por isso ela era grande proprietária de terras. A gente vai ter a nobreza também aí, os reis, que vão perdendo espaço cada vez mais, mas a figura dos senhores feudais da baixa nobreza, principalmente os duques, os condes, os barões, os viscondes, né, que vão
Os cavaleiros que vão ali alimentando toda a história ali, né, dos feudos, né, que são as histórias predominantes nesse período. A nobreza, obviamente, ela tinha vários privilégios e poderes que nenhum que era típico daquele grupo, principalmente a questão do exército, né? A nobreza ela tinha como função a guerra, a proteção. Só para vocês terem uma noção, durante a Idade Média, se um servo, por exemplo, fosse pego com uma espada na mão, a lei era decepar, né, a mão do servo, porque um servo jamais poderia, né, empunhar uma espada, né, somente os nobres tinham esse direito, ou mesmo usar uma armadura, ou sentar-se a um cavalo para poder lutar. Então, assim, existiam certas regras sociais que eram muito respeitadas nessa época, até levando em consideração a função de cada grupo social, de cada estado, né? Então eles tinham a função de aplicar justiça, o senhor feudal, no caso ali, ele era o grande, ele era o juiz, os cavaleiros executavam a sentença do juiz, no caso do senhor feudal. Lembrando que o senhor feudal e os cavaleiros são nobres, né? Só que o senhor feudal ele tinha uma liderança sobre os demais nobres daquele local, né? Já os cavaleiros, eles obedeciam, né? E ajudavam o senhor feudal na execução da ordem, né? Eles recebiam impostos, né? E eles cunhavam suas próprias moedas, o que gerou até o desuso das moedas, porque cada moeda ela tinha um valor diferente em cada local. Bom, era normal entre os nobres algumas atividades que a gente até percebe nos filmes, jogos de tabuleiro, mas o que eles mais gostavam era principalmente os torneios e as justas, que eram nada mais nada menos que lutas, né? A educação de um nobre na Idade Média era uma educação muito violenta, era muito ligada à guerra, né? À morte, a matar o seu oponente. Então, era uma sociedade extremamente bélica e violenta. Era normal os filhos dos cavaleiros, os cavaleiros ainda jovens, eles matarem, torturarem alguns servos, estuprarem mulheres, justa, da- das vilas, né? Justamente por conta dessa educação. E é interessante que os torneios e as justas foram uma tentativa de ajustar, de canalizar toda essa violência em prol de algo que fosse organizado, né? E é normal aí essas justas acontecerem e até muito esperado dentro do calendário, né, daquela época no mundo feudal, né? Você tinha aí grandes festas, grandes honrarias dentro dessas datas. Era normal também a caça, né? Então eles tinham as temporadas de determinados animais, né, que estavam no auge, e eles caçavam esses animais, raposa, fazão, enfim, coelho. Era uma tentativa aí de canalizar essas energias para poder matar alguma coisa e ao mesmo tempo usar como alimento, né? Então você vai ter, inclusive, uma tentativa da igreja de tentar controlar toda essa violência, esse espírito de guerra dos nobres, né? É, você vai ter o que a gente vai chamar de paz de Deus, que é uma tentativa de proibição de guerras, né, ou de ataques a pessoas indefesas. Obviamente, isso não vai surtir um efeito na prática, é, digamos assim, 100%, porque você vai ter sempre ataques a pessoas indefesas aí na história da humanidade. Mas foi uma tentativa de procurar evitar esse tipo de situação, né? E você vai ter a trégua de Deus, onde você era obrigado, né, onde era proibido guerras e até disputas, né, de justas em datas litúrgicas, né, em feriados, que a gente vai chamar de religiosos e santos. Então, uma tentativa até de você fazer tréguas temporárias, né? Então, ó, na Semana Santa, então a gente para de lutar. E era normal dentro do mundo cristão esse tipo de prática, né? Quem é a última parte, o povo, né? São os camponeses, os servos, né? Esses são em privilégio alguns, mas com vários deveres, várias obrigações. Eles geralmente se atêm a trabalhos agrícolas, né? A tratar do campo, tratar dos animais, guardar cereais, que é a produção, né?
que é daquilo que é retirado da safra, né, eles geralmente armazenavam para ser consumido ao longo do ano. A gente tem o pagamento de tributos, né, as várias responsabilidades, o arrendamento, que é a talha, a corvéia, as banalidades, o dízimo para a igreja. Então você tem obrigações aí deveras que essas pessoas tinham, né, naquele momento. Eram alimentações bem precárias, né? E é importante, até esse trecho aqui, as pessoas do povo em França bebem apenas água, comem maçãs com pão escuro de centeio. Naquela época era normal você fazer uma sopa com quase você praticamente não utilizava aí a carne. Era uma sopa, era um legume com água para que você tivesse algum nutriente, né? E você usava molhar o pão de centeio ou de trigo nessa sopa. Não existia fermento ainda, então o pão era praticamente uma pedra. Então era a única forma de você conseguir comer o pão, né? Você molhava ele na sopa ou no leite, né? Outro ponto importante, a carne era um luxo somente destinado aos nobres e ao clero, né? As pessoas aqui, no máximo, né? Algumas vezes eles comiam um toucinho ou as tripas ou a cabeça dos animais que eles mataram para os nobres. Então a carne aqui ela era uma iguaria, né? Quando muito, né? Consumida pelos camponeses. Inclusive a gente percebe uma falta de nutriente, principalmente do ferro, da proteína, né, nessa população aí do terceiro estado, que a gente vai chamar aí os camponeses e os servos. Essa falta de nutrientes, ela vai acarretar uma desnutrição muito grande nesse grupo da população feudal. Principalmente, a gente vai ter um efeito muito bruto, um efeito brutal nas mulheres, né? Como elas se utilizam bastante do ferro e da proteína nos seus ciclos aí menstruais e até nas gestações, elas vão sofrer bastante com isso. Então a gente vai ter uma alta mortalidade, uma baixa expectativa de vida, elas vão morrer muito cedo, né? Dentro da sociedade feudal e muito explicado pela questão do regime alimentar precário, né? Pela falta de ferro, pela falta de carne, de proteína, né? Dentro desse contexto. E bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente fez um tour aí um pouco pela sociedade feudal. Um grande abraço, fiquem com Deus.